Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ricardo e eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre Fórmula 1. Nós tivemos aí no último domingo o Grande Prêmio de Interlagos, da maior categoria de automobilismo do mundo. E galera, o que foi esse Grande Prêmio de Interlagos, né, gente? Quem assistiu, principalmente para quem assistiu em loco, né? Quem teve ali a possibilidade de ir para o autódromo e conseguir assistir a corrida ali de perto, né, da arquibancada, vendo os carros passar na sua frente, foi realmente uma experiência assim para marcar a vida toda das pessoas. Quem assistiu na TV também, né, tem que estar muito orgulhoso ali de ter realmente presenciado esse momento fantástico que foi o Grande Prêmio do Brasil de 2019. Aconteceu de absolutamente tudo, né? Tudo que a gente podia imaginar de interessante, até triste, né, para quem torce para a Ferrari, por exemplo, aconteceu nesse final de semana, né? Bom, falando sobre a corrida em si, Max Verstappen foi o vencedor, né? Ele cruzou a linha de chegada na primeira posição, seguido por Pierre Gasly da Toro Rosso e pelo Lewis Hamilton, né? Mas o Lewis Hamilton acabou sendo punido pela direção de prova e foi relegado para a sétima posição. Quem assumiu o terceiro lugar foi o Carlos Sainz, o piloto da McLaren. Falando rapidamente sobre a punição do Hamilton, já que o Hamilton não vai ser um dos nossos assuntos aqui na parte posterior do vídeo, ah, enfim, é assim, eu tenho uma teoria, na real não é nem teoria, né, mas é a constatação. Na Fórmula 1 atual, está havendo um excesso de punição, e eu acredito que isso é fato. Se a gente for comparar a Fórmula 1 atual com a Fórmula 1, sei lá, 10, 15 anos atrás, tem uma infinidade de lances que não eram punidos naquela época e que nesse ano, né, com essa administração, com essa visão da Fórmula 1 atual, acabam resultando em punição, né? Uh, Cada pessoa é livre para interpretar as coisas de uma maneira. Então, na minha interpretação, eu colocaria a punição, eu daria punições para os pilotos apenas em casos extremos. Então, quando o piloto leva muita vantagem sobre o adversário, quando ele prejudica o adversário de uma maneira muito forte em situações específicas. Agora, quando se trata de uma disputa de pista, né, de uma briga por ultrapassagem, uma briga na pista por posição, aí eu acho que você precisa ter muito cuidado na hora de dar uma punição, porque senão não vai chegar um momento que o piloto não vai mais querer arriscar, porque ele vai poder ser punido e né, vai estar sempre em desvantagem nesse tipo de situação. As duas punições que houveram nesse final de semana por brigas, eu não daria. Eu não puniria o Ricciardo pelo aquele lance envolvendo o Magnussen e eu não puniria o Hamilton também nessa situação com o Albon. Mas, levando em consideração os critérios que a Fórmula 1 utiliza atualmente para punir ou não punir os pilotos, eu entendo as punições que foram dadas e eu concordo, sim. Eu acho que se a Fórmula 1 quiser realmente fazer um esporte em que o piloto não pode dar nenhum pulinho fora dos limites estipulados, a Fórmula 1 fez o correto, né? Porque quem causou, ambos os acidentes foram os pilotos punidos. Então, aquele acidente com o Magnussen, a culpa foi total do Ricciardo. O acidente com o Albon, boa parte da culpa também foi do Hamilton. A questão é que, para mim, eles não precisam ser punidos porque o que levou esses acidentes a acontecerem foram travadas de pneus, né? O Ricciardo travou, ele acabou escorregando e deu no lado do Magnussen. Com o Hamilton foi algo bem parecido, né? O Albon abriu demais na tomada da curva para que ele pudesse sair de uma maneira muito melhor que o Hamilton e assim defender a posição. Né? O Hamilton, quando viu aquele espaço, ele
tentou colocar ali por dentro, eles chegaram a ficar quase lado a lado. Só que aí quando o Hamilton viu que o Albon ia voltar, ele tentou frear, você pode ver no replay, ele também trava os pneus, e aí acaba acontecendo um acidente. Então assim, não foi uma manobra que o Hamilton pensou exclusivamente para bater no Albon e ganhar aquela posição. E a mesma coisa com o Ricciardo, né? Ambos viram o espaço, tentaram se jogar ali por dentro e acabaram não conseguindo. E o espaço ele foi dado, né? Tem isso também. Tanto o Magnussen como o Albon, eles deixaram um certo espaço ali por dentro na curva, e o que proporcionou é que esses pilotos tentassem a manobra. Então, só para deixar claro, nos meus critérios com relação à punição, e os critérios que eu defendo para a utilização ou não de uma punição, eu não daria, mas eu concordo com as punições justamente pela maneira como a FIA vem tratando esse tipo de lance, né? Só para deixar esclarecido aqui já no começo do vídeo. Agora vamos falar então sobre os 3 assuntos que eu elenquei aqui. 3, 4 assuntos que foram os mais determinantes e que acabaram chamando mais a atenção nesse final de semana. Começando então com o vencedor da prova, né? Bom, Max Verstappen foi praticamente irretocável nesse Grande Prêmio do Brasil, né? Se a gente pegar o desempenho dele, especialmente a partir do sábado, né? Levando em consideração ali o treino de classificação e a corrida, o Verstappen ficou em primeiro nas 3 partes do treino de classificação do sábado, Q1, Q2, Q3, largou bem, manteve a liderança, foi prejudicado no primeiro pit stop por conta daquele entrevero lá com Kubica na saída dos boxes. Teve que fazer uma ultrapassagem sobre o Hamilton, foi muito decidido, né? Logo na primeira volta dele, com o jogo de pneus novos, conseguiu encaixar a volta, conseguiu chegar, se aproximar do Hamilton, teve a primeira oportunidade, foi lá, voltou de lado, passou, foi embora, né? Não deu chance para que o Hamilton ficasse naquela posição que ele gosta muito. O Hamilton é um cara que consegue controlar a corrida de uma maneira como poucos conseguem, né? A questão do desgaste de pneus, até da diferença dele para o segundo colocado, ele sempre lidou com isso de uma forma muito boa e venceu muitas corridas dessa maneira, né? O Hamilton é um cara que quando ele está na primeira posição é muito difícil de você derrotá-lo. E o Verstappen não deixou o Hamilton ficar em primeiro, né? Tanto nesse momento da saída dos boxes, como também depois, na hora do safety car, né? Já no finalzinho da prova, o Verstappen optou por um novo pit stop, enquanto o Hamilton ficou na pista, né, para inverter ali os papéis com o Verstappen. O Hamilton ficou praticamente a corrida toda atrás do Max, tentando fazer a ultrapassagem, não conseguiu. A ideia da Mercedes foi fazer o contrário, né? Vamos ficar na pista e tentar se defender dele, vai que dá certo. Eu achei uma aposta muito válida por parte da Mercedes, mas acabou não funcionando, muito mais por mérito do Verstappen, que estava num dia imparável, né? Interessante ficar de olho nessa relação Verstappen-Interlagos, né? Não é a primeira nem a segunda vez que o Verstappen faz uma exibição fantástica no circuito de São Paulo. Ele teve uma corrida em 2016 que foi memorável, debaixo de chuva, né? Ele deu um show à parte, chegou na segunda posição, se eu não me engano, na frente do Nico Rosberg. No ano passado ele liderava a corrida, né, tinha tudo para vencer, estava com uma vantagem bem grande, até que aconteceu aquele toque com o Ocon, que acabou tirando a vitória dele, e nessa temporada mais uma exibição muito boa, que culminou finalmente na vitória dele no traçado brasileiro. Interessante notar isso, vem se construindo aí uma história muito bacana entre Verstappen e o circuito de Interlagos, e também entre o Verstappen e a torcida brasileira. Aliás, a torcida brasileira foi um ponto alto desse GP, especialmente no final, né? Gritaram o nome do Max, gritaram o nome do Gasly, que chegou em segundo. Eu fiquei muito orgulhoso,
Eu achei uma manifestação muito legal da galera que estava lá, né? Foi um momento marcante que vai ficar muito fresco na vida do Gasly, porque é uma reviravolta fantástica, né? E vamos falar justamente desse pódio, né? Desse pódio absurdo que nós tivemos aí. Primeiro falar um pouquinho do Carlos Sainz. Foi uma situação bem estranha o pódio dele, né? Ele terminou em pista na quarta posição, mas por conta da punição do Hamilton, que perdeu 5 segundos no tempo total de prova, ele acabou promovido ao terceiro lugar. O primeiro pódio do Sainz na sua carreira, ele já tinha conseguido alguns quartos lugares durante a sua caminhada, e é um pódio que coroa, né, uma temporada muito boa por parte da McLaren. A McLaren foi sem dúvidas a quarta força desse grid. Durante muitas provas, a McLaren, principalmente com o Carlos Sainz, né, demonstrou uma força, ser uma força dominante no meio do pelotão, um carro que estava sempre ali naquela sétima posição. O Carlos Sainz, agora falando especificamente dele, fez um ano também quase retocável, assim, eu não lembro de um erro de pilotagem do Sainz que custou posições, que custou pontos preciosos para a equipe. Ele vem se mostrando um piloto realmente muito nesse sentido, né? Um cara que tá ali sempre para capitalizar em cima dos outros, né? E essa é uma das maiores virtudes que a gente pode ter num piloto, especialmente nesse momento da Fórmula 1, né? Em que o manejo com o desgaste nos pneus, né? Toda a visão de prova é muito importante. O Sainz vem se mostrando um cara muito promissor nesse sentido, tanto pelas suas exibições como pelos resultados que ele adquire também. Esse pódio aí é mais uma coroação, né, para tudo que o Sainz e a McLaren fizeram durante essa temporada de 2019. E pro Gasly é a redenção, né, cara? Eu fico muito feliz com esse pódio do Gasly, porque, né, a gente para pensar, são pessoas que estão lá, né? A gente olha de fora e pensa que pilotos são máquinas, mas não são pessoas. E o Gasly teve um ano que começou de uma maneira fantástica, né? E terminou não, mas teve um decorrer ali tão complicado para ele, né? As primeiras provas dele pela Red Bull foram horrorosas, não conseguiu se habituar ao carro. Teve todo aquele circo lá do rebaixamento para Toro Rosso. É um baque gigantesco na cabeça do piloto, né? Se pensa num Gasly que estava muito animado, já no final de 2018 ele estava muito animado para guiar o Red Bull, para brigar por vitórias, brigar por pódios, né? E aí de repente isso tudo desaparece do nada, né? É uma situação muito difícil. E ainda a gente não pode esquecer da situação do Antoine Hubert. Se fala muito do Leclerc, que era próximo ao Antoine Hubert, mas o Gasly era tão próximo quanto o Leclerc, quem sabe até mais próximo do Hubert do que o piloto da Ferrari. O Gasly dividiu o quarto com o Hubert por alguns anos. São dois pilotos franceses, são dois pilotos que correram juntos nas categorias de acesso. Então, esse meio de temporada foi muito doloroso para a cabeça do Gasly. E, né, chega num momento desse da temporada, conseguir um segundo lugar, que é um resultado, né, completamente inesperado para uma equipe como a Toro Rosso, é simplesmente fantástico, né? Eu acho que o ponto mais alto que aconteceu, aliás, que ilustra, né, o que foi esse final de semana para o Gasly, é o rádio dele quando ele cruza a linha de chegada, né, que ele simplesmente fica gritando por 15 segundos seguidos. E vem um engenheiro, fica parabenizando ele, não dá a mínima, fica gritando de êxtase mesmo dentro do carro. Eu acho que esse rádio ele representa muito bem, né, o que foi essa redenção pro Pierre Gasly. E
é isso, eu acredito, independentemente do piloto que a gente torça ou não, acho que a gente precisa sim ficar feliz pelo que o Gasly conseguiu. Como eu falei, é mais uma história de superação, né? Por conta de todos esses problemas que ele teve. E, né, também é interessante falar que, além dessa questão da superação, ele fez uma boa prova, né? Ele se classificou em sétimo, que é o melhor que ele pode conseguir com o Toro Rosso. Andou em sétimo durante toda a corrida, então ele ia terminar na melhor posição possível e foi beneficiado ali por toda essa loucura que aconteceu nas últimas voltas. Ele já fez provas muito boas também pela Toro Rosso na segunda metade do ano. Então, acredito que isso mostra bastante qual que era o problema do Gasly na Red Bull. Né? Não é que o Gasly é ruim, que ele é um piloto péssimo, enfim. Ele não conseguiu pegar a manha do carro, né? A gente sabe do talento que o Verstappen tem. Então, de repente, a Red Bull tenha feito realmente um carro mais difícil de se domar, porque sabe do potencial absurdo do Verstappen. E não dá pra gente cobrar do Gasly que ele chegue numa equipe de ponta e comece a andar bem num carro que pode ter sido desenhado totalmente para um piloto que está num nível muito acima como o do Verstappen. Então, né, esse pode ter sido o maior problema. Outra situação que pode ter ajudado bastante na queda do Gasly é a própria questão mental. Assim, eu falo que a resiliência que ele teve para superar esse tipo de situação que aconteceu com ele nessa temporada foi muito grande, mas é notório, até pelos rádios, pelas declarações, que o álbum é um cara muito mais centrado, é um cara que consegue controlar muito mais as emoções do que o Gasly. Né? Você vê, o álbum estava muito próximo ali de conquistar o primeiro pódio dele na temporada, na carreira de maneira geral, né? E ele foi dar entrevista, ele abriu um sorriso, segurou, mas ele não falou mal do Hamilton, né? Num lance ali que o Hamilton acabou até sendo punido. Então, o Gasly nunca foi muito disso, de conseguir segurar as palavras e de não demonstrar o que ele estava realmente sentindo. São pontos, né? São situações ali que acabam acontecendo com o piloto que levam o piloto a fracassar. Mas esse tipo de resultado, esse tipo de atitude que o Gasly teve, que levaram ele a esse segundo lugar histórico, merecem, né, ser reconhecidas e ficarem aí como prova realmente de que o piloto francês não é tão ruim quanto a gente não, mas quanto algumas pessoas imaginam. Bom, e vamos então falar da grande polêmica desse final de semana, né, do grande assunto aí que vai ser discutido por muitos e muitos e muitos dias. Quem sabe até na temporada que vem a gente esteja lembrando do acidente do lance envolvendo Charles Leclerc e Sebastian Vettel, né? O que aconteceu na disputa entre as Ferraris que acabou levando a tragédia geral aí na escuderia italiana, né? Ah, analisando o replay, né, bem com bastante atenção, a gente nota que o Leclerc ele basicamente não tem culpa nenhuma, tá? O Leclerc fez a ultrapassagem no final da reta de chegada, na reta oposta, que foi onde o Vettel tentou a manobra, ele fechou ali, tentou guardar sua posição, mas deu espaço para o Vettel tentar colocar ali pelo lado de fora e não espremeu o Vettel em momento nenhum. Pelo lado do alemão, a gente nota que o Vettel ele faz um movimento para a esquerda em direção ao Charles Leclerc, né? E aí qual foi a minha interpretação? Eu não imagino que o Vettel tenha jogado o carro em cima do Leclerc, até porque não houve um contato muito forte. O toque entre eles é mínimo, não sai nem fumaça daquele toquezinho que teve entre as rodas. E esse é um elemento muito importante também
de analisar. O Vettel não jogou o carro em cima do Leclerc. O Vettel achou, ele imaginou que ele estava na preferência, que ele tinha completado a ultrapassagem e que o Leclerc ia tirar o pé, ia ficar atrás dele e tinha acabado ali. Ele achou que ele já estava na frente naquele momento, mas não estava, né? E o Leclerc, quando percebeu que o Vettel estava tomando o traçado ideal e indo um pouquinho para a esquerda, ele até tentou também se mexer para a esquerda e evitar um possível choque, mas não foi possível. Os dois carros encostaram aí, o pneu dianteiro do Leclerc encostou no pneu traseiro do Vettel e foi um toque tão sutil que quase nem dá para perceber. Mas, pelos pilotos estarem numa velocidade muito elevada, né, tava mais de 300 km por hora naquele pedaço da pista, acabou que originou um furo no pneu do Leclerc. Esse furo estourou o pneu, quebrou a suspensão e furou o pneu do Vettel também. Aí o Vettel teve problema no assoalho do carro, né, ficou batendo, estragou tudo, deve ter estragado também a suspensão. Os dois abandonaram na mesma volta, né? Bom, o que pode acontecer? Sim, eu falei no texto e eu falo aqui de novo. Eu acho que a manobra, ela não é o maior problema. Porque a manobra não foi uma manobra totalmente impensada do Vettel. A maior parte de culpa do incidente é do Vettel. Mas eu não acho que o Vettel tem que ser crucificado, porque ele não fez absolutamente um erro assim absurdo, né? Como eu mencionei, ele calculou mal ali a posição do carro, mas não foi um toque forte, não foi um toque proposital, né? Foi um erro de julgamento mesmo, né? Só que a consequência ela vai ficar muito maior pelo resultado que a Ferrari jogou fora e por toda uma pressão que vai ser criada quando essa situação acontecer de novo, porque ela vai acontecer, né? A gente tem toda uma temporada pela frente e com certeza os pilotos da Ferrari vão se encontrar lutando por posição novamente, né? Então o que a Ferrari vai fazer? Vai proibir que os pilotos disputem posição? Vai escolher um cara para ser o piloto número 1, um cara para ser o piloto número 2? Quem que vai ser esse cara? O Leclerc, que está só no segundo ano dele? O Vettel, que é o mais experiente, que tem 4 campeões, tem 4 títulos do mundo, mas não conseguiu ficar na frente do Leclerc no campeonato dessa temporada. Então, assim, né, a demanda que a Ferrari vai ter para evitar esse tipo de acontecimento de novo é a maior consequência desse acidente. Eu não vejo que a manobra em si tenha sido um problema, né? E é importante citar, né? A gente já viu milhões de vezes a Ferrari se embananando quando precisa tomar uma decisão de pulso firme, né? A Ferrari não é uma equipe que costuma ser sinônimo de liderança forte, de cada um trabalhando na sua engrenagem para que o todo funcione. É uma equipe muito desorganizada nesse sentido nos últimos anos, né? Nos últimos 10 anos a Ferrari não tem se mostrado uma equipe forte o suficiente para brigar por títulos, né? Toda essa situação, né? Toda essa cultura de desorganização que existe dentro da Ferrari, aliado a dois pilotos que vão ter uma relação um pouquinho estranha, né? A partir de agora. Toda uma pressão que vai acontecer quando esses caras se encontrarem na pista novamente pode gerar um colapso muito grande na Ferrari, sim. Então é importante a gente ficar de olho no que acontece em Abu Dhabi primeiro, né? Se a Ferrari vai realmente conseguir contornar essa situação já na próxima corrida e principalmente como que a Ferrari volta para as primeiras etapas de 2020. Pode ser a grande chance que a Ferrari tem de conquistar um título.
A gente sabe que 2021 vai ter grandes mudanças no campeonato, tem muita gente de olho em 2021, né? Quem sabe que não vai ser forte o suficiente em 2021, aproveita 2020, que a galera não tá dando tanta bola assim, para conseguir pular na frente e conseguir pelo menos um título, né? Um título que a Ferrari almeja tanto desde muito tempo atrás já, né? Mas, enfim, galera, eu acredito que por hoje é só. O vídeo ficou bem grande, mas é porque a gente tinha realmente muitos assuntos para falar. Esse Grande Prêmio de Interlagos foi qualquer coisa sensacional, né? É isso, então eu volto daqui a 2 semanas para comentar sobre a última corrida da temporada, o Grande Prêmio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Beleza, galera? Abraço e até mais!